E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Samar. Eu estou aqui hoje com o Thiago Constantino, da Legal Easy. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, o que é a Legal Easy? Para o pessoal entender o que essa empresa faz hoje. Bom, a Legal Easy é uma empresa que oferece, que presta serviços na área de aberturas, alterações, encerramentos de empresas, regularizações, certidões, alvarás de funcionamento. Então, nós terceirizamos esses serviços para escritórios de contabilidade que, por vezes, não tem esse... E por quê, cara? Por que terceirizar? Porque eu conheço muitos escritórios de contabilidade, o meu, por exemplo, eu não terceirizava esse serviço antes. Né? Hoje, por uma questão até de ajuste, nós começamos a fazer isso. Agora, por que nasceu isso? O escritório, às vezes, não tem isso interno? Exato. Às vezes, o tamanho do próprio escritório, às vezes, o empresário acaba sendo a terceirização, acaba sendo uma forma dele não se preocupar em gerir... O dia a dia com o processo. Isso, em gerir um departamento e esse dia a dia processual ali. Então, às vezes, também ele não tem essa estrutura para ter um departamento, vai ter um custo, talvez, que para ele não vale a pena. Então, não seria tão importante agora. Seria, exatamente. Mas então, é importante ter um serviço desse hoje, dentro do escritório de contabilidade? É necessário isso? É necessário. Necessário, até porque a parte contábil, além dela lidar com a parte tributária, trabalhista, a parte fiscal, ela também, as empresas demandam também de assuntos paralegais, que é toda essa parte. Então, às vezes, um departamento específico, ele cuida de um imposto, mas a regularização, o parcelamento ou um processo administrativo, às vezes é esse departamento quem acaba... Então, são assuntos que eu diria que fogem do dia a dia de uma rotina contábil. Então, um escritório de contabilidade, de repente, tem um problema na área fiscal, que a gente vê muito isso acontecer, né? O cliente não pagou a guia, não pagou o imposto, aí esse imposto fica lá na dívida ativa, e aí ele vai ligar para o escritório, o departamento fiscal às vezes não sabe, ou não quer, ou não é aquela função diária dele, e por isso que tem um departamento de paralegal, no caso, ou de legalização. Cada um dá um nome para isso, né? Isso. Cada um tem... Eu nunca vi um departamento ter vários nomes que nem esse. Societário, legalização, paralegal. Aliás, tem até cliente que chega, quero falar no departamento de legislação. Nossa, hein? Você não fala sobre legislação. Não. Esse não é o departamento de vocês. Não é. Se eu ligar lá, você não vai me entender sobre isso. A gente até entende, tem que saber legislação, até porque todo departamento societário ou de legalização, os processos são de acordo com a lei. Então, tudo que a gente vai fazer, desde a abertura ao encerramento, eu preciso cumprir uma norma jurídica. Então, o meu processo ele tem que estar dentro daquilo que a norma jurídica exige para o processo. Cara, como que você começou a Legal Easy? De onde veio a Legal Easy? Você está na área há quanto tempo? O que você fazia e o que você faz hoje? Eu comecei na área contábil e, na verdade, desde quando eu comecei, foi já no setor, na área específica. Então, faz 17 anos que trabalho com, bastante tempo, né? Com legalização. E a Legal Easy acho que surgiu disso, né? De você olhar, na verdade, em muitos casos eu pegava processo no escritório e eu via alguns contratos, ou via algumas coisas e falava, como que isso aqui passou na junta? Sim, com erros grotescos, não tem essa questão também. Às vezes falta de conhecimento. Às vezes falta um preparo. Eu diria que falta... a pessoa ela aprende sobre o departamento, ela aprende o básico. Ela aprende aquilo Ela precisa ser advogada, precisa ser formada? Não é necessário. Diria que não é necessário, mas assim, o importante é ela se aprofundar no conhecimento daquilo que ela faz. Isso em todas as áreas, né? Ela aprende o básico. Então, assim, muitos escritórios que eu acabo vendo, alguns clientes que a gente recebia, então a pessoa aprendeu o básico, sabe fazer o básico. Quando sai daquele básico, ela já não sabe o que fazer. O básico é o copia e cola. Eu tirei daqui, copiei aqui. Porque, às vezes a pessoa monta lá uma doceria e faz o mesmo contrato para serralheria. Colocando que vendeu doce, mas era serralheiro. Já tive casos de pegar modelos que, assim, eram para... Então, existem atividades
existem atividades que são regulamentadas, então depende de um conselho regional, por exemplo, para funcionar, e esse conselho estipula alguma regra que precisa constar no contrato. Então, a gente já pegou bastante contrato, assim, de olhar um exemplo, corretora de seguros. Então, tem algumas cláusulas que a SUSEP exige, e a gente pegar contrato de empresas que eram comércio com cláusulas obrigatórias de corretagem de seguros, que é o copia e cola. Copia e cola. Mas e como que é feito isso? Como que às vezes passa esse tipo de contrato? Porque o que eu entendo é que toda essa parte de legalização, né, de paralegal, enfim, ela tem que ter no mínimo um padrão dentro do Código Civil. Se você foge muito desse padrão, ou você faz um copia e cola, como que se passa nos órgãos públicos? Registra? Às vezes acontece isso? Não, acontece. Infelizmente, apesar de existir uma norma, uma lei, então existe as instruções normativas do DREI, que é o departamento que cuida da parte de registro, eu diria que a análise ela é subjetiva. Então, infelizmente, existe uma legislação, existe uma determinação, mas cada assessor, dentro dessa subjetividade, acaba tendo a sua análise. É a sua análise. Então, até processos idênticos, isso a gente acaba pegando, por exemplo, de imobiliária, que a gente pegou lá 2 imobiliárias, mandamos um assessor indeferiu por um motivo e o outro registrou. Mas eram a mesma coisa. A mesma coisa. Empresas do mesmo grupo que tinha até um padrão de contrato. Do mesmo grupo, inclusive. Do mesmo grupo. Puxa tinha vida. Um padrão de contrato e um passou e o outro não. E como que faz quando isso acontece? Você volta tudo para trás, você tem que... E aí como funciona isso no dia a dia de vocês? Então, hoje a gente faz o quê? Até esse acesso ao órgão público, depois desse período pós-pandemia, eu diria que ele ficou um pouco mais restringido. Ficou, então, assim, coisas que antes você conseguia ir até um órgão, até um local e conversar, hoje, às vezes, manda um e-mail. Então, hoje, basicamente, o que a gente faz? Se é um processo digital, que nós protocolamos no sistema lá da junta, no cumprimento da exigência, normalmente eu vou e escrevo algo para rebater aquilo. Então, a gente teve um caso que nós abrimos de uma empresa de assessoria, que a junta falou, não, essa atividade não pode, essa atividade é sujeita ao OAB. Eu falei, não é. O Código Civil fala que considera empresário aquele que exerce atividade organizada, aquele que objetiva um lucro. Eu falei, olha, esse cliente aqui, ele vai prestar assessoria jurídica. Ele não vai defender uma causa, ele não vai atuar como patrono da empresa num processo judicial. Não, ele vai trabalhar... Dá um auxílio. Ele vai auxiliar a empresa dando uma assessoria para evitar demandas jurídicas. Nesse caso, então, poderia dizer que seria talvez uma pessoa que se formou, mas não se formou fez a faculdade, se formou, mas não exerce a função de advogado, mas tem o conhecimento para dar uma assessoria. Para dar uma assessoria, exato. Ela não tem registro na OAB, como que eu teria que passar pela OAB? Aí o que nós fizemos? A gente escreve um texto rebatendo aquele indeferimento. Mesmo assim... Ainda corre-se o risco, a gente foi, aí a junta analisou, entendeu o ponto de vista, falou, não, realmente, então, pode ser aquela questão da subjetividade. Até porque nós tivemos outros casos assim que passou, sem deferimento, sem nada. Nós sabemos que hoje em dia, né, eu sou contador da área já há muitos anos, né, e eu comecei fazendo... na paralegalização muito trabalho, porque quando eu comecei no escritório eu não tinha um departamento ou não tinha nenhuma empresa igual a Legal Easy, que até eu acho bacana isso. Para quem está começando a estudar contabilidade, isso é muito bacana, porque de fato prende muito nosso dia a dia. Não é só da entrada, não, é uma sequência, né? É uma sequência. E essa sequência, ela toma seu tempo ou isso é mito? Eu diria que melhorou bastante. Quando eu comecei, na época era quando eu comecei, eu lembro que no local que eu estava trabalhando tinha um armário e a pessoa responsável colocava lá junta, receita, estado, prefeitura. Então o processo saía de um lugar ia. Coisa que hoje, por exemplo, receita, até a própria junta com o estado, está tudo sincronizado. Então hoje
Esse acompanhamento, ele é facilitado por conta dessa união dos órgãos de registro, dos órgãos que controlam. Faz todo sentido, né? Uma coisa que você vai fazer, todos vão passar pela mesma função, Sim, né? Por que então, não ser rápido? Hoje, por exemplo, na abertura da empresa, a junta ela analisa o processo como um todo e o assessor da junta, quando ele defere o processo, já é liberada a inscrição estadual, quando a empresa tem comércio, e o CNPJ, junto com o contrato registrado. Então hoje controle é mais... Então hoje não é mais aquela coisinha assim, primeiro vai na junta, depois vai na Receita, depois vai no Estado. Então a junta hoje a faz junta todo o trabalho. Centraliza até inclusive os cartórios também. Existem cartórios que ainda não fazem parte do REDSIM, mas... Chama REDSIM. Isso, que é o sistema que unifica essa questão dos registros. Né? Então, até mesmo cartórios, hoje tem cartório que você manda para o cartório já com o protocolo, com o DBE, para análise e deferimento do CNPJ. Mas, antigamente, quando eu comecei, eu lembro que era então tudo separadinho. Registrava um contrato de extrato, então, encerramento de empresa, que era, nossa, encerrar a empresa é caro. Muito difícil, então, caro. A gente pegava talão de nota físico, aí rasgava no meio aquilo que não foi usado, fazia o termo de inutilização e levava aquela caixa no posto fiscal ou na prefeitura. E só carimbava uma via, né? Só uma via. E hoje você vai encerrar uma empresa, já não é mais esse... mas isso é muito bom, né? Porque, de certa forma, melhora muito o trabalho de todo mundo. E também dos escritórios que estão começando agora. Rapaz, mas assim, de tudo isso, qual é a dificuldade que você tem quando você pega um processo? Eu sou um escritório pequeno, estou começando agora. Vou te passar um processo. Quero contratar a Legal Easy e vou pedir para que você faça esse processo. Qual é a sua dificuldade que você tem na hora que você pega isso da mão do seu contador? Ou da pessoa que te passou o trabalho? Acho que a maior dificuldade é você entender com clareza aquilo que muitas vezes o próprio empresário não tem como claro na cabeça dele. Não passa para o contador. Não passa para o contador. Então, essa é a questão de informações. Assim, apesar de toda essa facilidade que a gente tem com todas as tecnologias que a gente pode usar no processo, ainda essa questão de informação e saber o que de fato a empresa vai fazer, o que de fato o empresário pretende com aquele empreendimento, com aquele negócio. Acho que a maior dificuldade é isso, é reunir todas as informações claras e precisas para a gente seguir com o processo, falar na frente, falar, olha, mas faltou isso aqui, mas eu queria aquilo na minha empresa. Eu lembro que eu uso sempre isso como exemplo de um processo, de um rapaz. Ele veio, eu quero que coloque no meu CNPJ que eu sou pedreiro. Então, assim, de construções, quero que coloque lá, obras de alvenaria. Isso é pedreiro, não é engenheiro, né? Não, é pedreiro. Falei, pode colocar. Falei, tá bom. Ele, coloca também de pães, porque às vezes eu tenho essas máquinas de pão. Ele vai fazer pão também? E eu faço pão também. Com cimento ou com a massa? Falei, tá bom. Aí falei, tá bom. Aí ele, coloca mais um também. Falei, qual que o senhor quer que coloca? De manutenção, porque eu também sou técnico em eletrônica. Eu falei, rapaz. Falei, vamos fazer o seguinte, me manda tudo que você vai fazer. O CNPJ dele, assim, dava 3 folhas, por conta dos quinais secundários. Misericórdia, é muita coisa, então. Isso, na época tinha um limite de até 100 que a Receita permitia colocar. Até 100 atividades. 100 quinais. 100 quinais. Isso, a gente colocou todos, mas assim, tudo. Falei assim, olha, até certo ponto ele não está errado. Ele pode usar tudo aquilo para fazer na empresa. É que assim, eu acho Só que é uma confusão. Ele não sabe o que ele quer. E na hora... Tá bom, isso vai ajudar muito o contador, eu acredito. Porque na hora que ele vai emitir uma nota, o contador fica pensando o que ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí ele emite uma nota de cimento... Está vendendo pão. E aí está vendendo pão. Puxa vida. Ou senão ele vai de pintura, que é de serviço, uma nota comercial vendendo tinta. Vendendo tinta, E não comprou tinta, só comprou rolo. Só comprou. E essa confusão, cara, como que você elimina isso? Porque isso eu entendo que talvez deveria ser o papel, então no caso, eu cito um pouco daqui do Assamar, sempre que a gente senta com um cliente para conversar de uma abertura de empresa, eu acho fantástico o empreendedor brasileiro, porque ele faz de tudo um pouco, ele realmente consegue ter na caixa de ferramenta dele um monte de atividade que ele pode executar,
Mas quando ele senta com a gente para abrir uma empresa, a primeira coisa que eu pergunto é qual a atividade? Exatamente o que o senhor faz. Porque eu sei que não é o que ele pedreiro, mas eu sei que tem o KINAI, eu sei o nome, que isso vai trazer várias situações que inclusive vai influenciar naquilo que é o imposto dele. Sim. Isso, como que você tem feito com as pessoas que têm te procurado? Você tem falado para eles fazerem um relatório digno, respeitável, para você não ter que ficar voltando para trás e refazendo o trabalho dele? O ideal, no mundo ideal, era ter já tudo isso, você participar de fato desse processo, da conversa. Mas a gente sabe que não tem muitas vezes como, até porque às vezes tem um empresário, ele quer abrir uma empresa lá em outro estado, então ele acaba tendo aquele bate-papo rápido com o próprio contador, mas a gente tenta, uma das premissas é ter uma minuta contratual, lá colocar a atividade, ou então em alguns casos a gente monta o objeto social da empresa. Para ele ver se aquilo está dentro daquilo que ele está... Se é tudo aquilo, isso. Aí a gente acaba até, teve um caso recente de uma cliente que falou assim, olha, mas naquela outra empresa a minha atividade é assim, 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 não tem como deixar igual, porque a gente faz exatamente a mesma coisa. Então vamos mudar. E era uma empresa já constituída, que já tinha um objeto social. Então o ideal é, primeiro, eu parto da premissa que não é só porque o empresário ou a pessoa está vindo para abrir uma empresa que ele sabe tudo. Então eu tenho que tentar tirar o máximo de informações, porque eu penso que o especialista é você. Sou eu. Então eu sei o que lá na frente pode mudar, uma atividade ou não. Uma atividade que ele quer inserir ou que ele deixa de colocar, isso pode trazer para ele um custo maior depois, tem que fazer uma alteração, ou até mesmo uma questão tributária. Se ele não definir certa atividade dele... Ele pode ter uma dor de cabeça. Pode ter uma dor, sim. E eu sei que às vezes a gente, até para a gente estar na mesma área, né, fazendo a mesma coisa, e eu passei por esse departamento, como eu te disse, a gente também tem um bom conhecimento nessa área, graças a Deus, mas a dificuldade maior não é o que ele não sabe, mas o que ele não consegue expressar para que a gente possa extrair, ou às vezes o profissional daqui também não ter essa intenção, como você disse. Eu sou pedreiro. Tá bom, você é pedreiro, vou fazer aqui um contrato, se tiver qualquer coisa eu vou fazer outra alteração. Qual que seria a melhor saída? O profissional que realmente é o que sabe, perguntar claramente e desenvolver um trabalho para que você não precise ficar refazendo ou trazendo um problema lá na frente? Ou você acha que é melhor deixar assim... vamos falar assim, ironicamente, para você é muito mais vantajoso. Fazer 2 vezes. 3, 4 vezes, você vai estar ganhando com isso. Mas isso é bom? Na verdade, não. Porque eu posso até ganhar agora, mas eu posso perder depois. Porque eu falo assim, nossa, o Thiago sabia daquilo, ele não me orientou. Então acaba perdendo essa confiança. E você já pegou processo nesse sentido de o contador te mandar e você falar, volta e arruma isso aí? Não, já pegamos sim processos. Eu entendo que eu prefiro fazer certo, fazer uma vez e ganhar uma vez, mas ter a confiança tanto do contador, porque o contador fala, poxa, eu entendo que eu tenho uma parceria com a Legal Easy, e a Legal Easy poderia ter orientado dessa forma, mas não orientou, você deixou seguir desta forma, então eu prefiro fazer da forma correta, deixar de ganhar, entre aspas, essas 2, 3 vezes, mas fazer da forma certa. Eu entendo. Por que eu falei isso para você? Tudo bem, se for olhar o meu caso, por eu ter uma experiência, por eu ter já um mercado há muitos anos, eu saberia tratar isso com o cliente e traria. Mas quando você pega um escritório novo, que a pessoa está ali começando, ela não tem também muita Sim. experiência. Não que ela não saiba, mas ela não tem experiência naquele trabalho. E se você der esse suporte para ele, isso vai facilitar muito a vida dele. Sim, também. Ele vai conseguir vender um produto para o cliente dele muito melhor. Exatamente. Por isso da importância da terceirização. A gente conseguiu oferecer para o empresário contábil, dentro dessa área, um know-how que talvez ele não tenha. Nesse momento até porque na faculdade ele vai aprender débito, crédito, vai aprender balanço, mas a abertura em si, a prática de 17 anos ele não vai ter. A experiência...
de bastante... Os indeferimentos que você já teve, Isso. ele não vai entender ainda. Os indeferimentos, hoje com menos frequência, mas tivemos bastante já. Já, né? Teve épocas de ir e voltar umas 3... Quando não era eletrônico, ter que ir até a porta, chegar lá, retirar, voltar. E às vezes é só uma besteirinha que você poderia ter falado, puxa... Eu lembro de um processo que foram mais ou menos 7 ou 8 indeferimentos. Puxa vida, ou você errou muito ou a pessoa... Não, mas só que isso, graças a Deus, isso já faz bastante tempo. Ah, tá. Você estava no começo da sua carreira. 2011, eu acho. E a gente tinha que preencher o DB, era um programa ainda, não é online, coleta online que igual é hoje. Preenchia o programa, aí transmitia, saía, tinha que mandar para um contrato na Receita. Chegava na Receita, razão social divergente, razão divergente. No final, limitada no contrato, não tinha o ponto. E no CNPJ eu colocando o ponto. E era isso. O ponto. O ponto no final do limitada. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos. Então, assim... É difícil. Mas então, é justo? Todos, sim, é justo. Né? Diria que, então, todos esses indeferimentos acabam trazendo uma certa experiência do que fazer e do que não fazer dentro de um processo. Eu vou contar uma experiência minha. Na minha época não era também nem o programa. Era datilografado. Eu sou mais novo que isso. E nos papéis uns quadradinhos que você tinha que marcar na máquina de escrever para não errar o quadradinho. E às vezes não dava para você escrever tudo e às vezes você tinha que voltar para trás. E detalhe, ainda tinha que botar o carimbo do CNPJ. Com certeza você nem sabe às vezes o que é de fato esse processo. A DECA, que é hoje a inscrição estadual, era um documento chamado DECA, que no verso dela tinha um lugar para você datilografar um mapa. Então era tipo o mapa de onde ficaria a rua, você tinha que botar um xizinho, o endereço aqui, os livros que usar. Hoje não tem nada disso. Eu peguei isso em São Caetano, que tinha um mapinha atrás da DECOM. Da DECOM, na minha época ainda era DECA. Hoje não tem nada disso. Hoje não. Hoje é muito mais tranquilo. Não, eu cheguei no final da DECA eletrônica já. Já da DECA eletrônica, pô, isso aí já foi um bom passo. Mas hoje não, hoje é muito mais simplificado. Para você hoje, até para o contador amigo que nos estiver nos ouvindo, quem quiser contratar a Legal Easy, vou pedir depois para que você fale suas redes, né, os seus contatos, porque o pessoal possa entrar em contato. Mas isso é muito caro para o contador? Como que funciona isso para a Legal Easy? Como que a Legal Easy cobraria esse serviço de um contador? Não digo valor, preço, porque acho que cada história tem seu momento, né? Mas assim, isso ficaria ruim? Qual é como que esse contador pode confiar, né, de você fazer um trabalho que é para o cliente dele? Como que funciona isso? Você pega do cliente direto ou você só pega do contador para fazer? Nós pegamos do contador. Até mesmo o contador, acredito que seja até mais seguro que seja dele. A informação, então ele passa para a gente e nós fazemos, então, damos seguimento no processo e o trâmite cliente e processo é feito através do contador. Então, mas aí é o contador que trata com você? O contador que trata comigo. Então, o cliente dele trata com ele, você vai lá e trata com ele, entrega pronto. Ele te entrega uma ficha, talvez que você deva ter um documento que mande para ele, que ele preencha. Na hora que ele te entrega o processo, você monta, faz o que tem que fazer e devolve. Exatamente. Isso, esse fluxo é com o contador. E quem define KINAI tudo é o contador e você só ajusta se for necessário? Se for necessário, isso. A gente tem que saber, primeiro, é aquela questão que nós estávamos conversando. Qual é a atividade do cliente? Então, de acordo com o objeto social, com aquilo que o cliente irá fazer, a gente encontra o KINAI adequado e o cliente estando de acordo, o contador estando de acordo, fica definido o KINAI. Entendi. Então, você faz desde o contrato social até a finalização. Exatamente. E tá bom. Alvará, prefeitura... Como isso tudo funciona? Isso, fazemos toda a parte de alvará de funcionamentos, alvarás da vigilância sanitária, de acordo com... existe hoje, dentro do REDSIM, algumas prefeituras, boa parte delas estão
dentro do sistema. Então, o próprio alvará é feito lá dentro do sistema, dentro do CLI, que é o Certificado de Licenciamento Integrado. Em alguns casos, dependendo do risco, aí é um processo à parte. Então, por exemplo, no ABC, municípios como São Bernardo, Santo André, que o risco é alto, a gente faz o processo à parte. Então, inicia o processo dentro do Via Rápida, mas ele é concluído à parte no sistema da prefeitura com solicitação do próprio alvará. A gente faz alvará de funcionamento, sanitária, toda a parte de regularização dentro da prefeitura, dentro do âmbito municipal, tudo isso é feito. Legal. Você solicita geralmente uma lista de documentos necessários ou a coisa está mais integralizada? Você consegue tirar informações mais rápido? Como que funciona isso? Eu sempre me lembro de um tal de viabilidade. Ainda existe isso? Existe. Na verdade, a viabilidade... Só queria que você falasse sobre ela. É muito mais fácil do que eu ficar falando. A viabilidade é o passo inicial do processo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. A viabilidade nada mais é do que a verificação por parte do órgão municipal se as atividades que a empresa vai desenvolver, elas são permitidas dentro daquele endereço. Em alguns casos, não é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, a própria viabilidade da razão social. Então, São Paulo não. São Paulo, estado, é preciso verificar se a razão social pretendida ela está disponível ou não. Em outros estados, existe já a própria viabilidade da razão. Então, na viabilidade é onde a gente tem o aval do órgão municipal, dizendo que pode dizendo, ou não olha, pode. Pode até, porque a gente tem casos, aquela questão assim do planejamento empresarial, do plano de negócios. Às vezes a pessoa já vai lá, aluga um local... Sem saber que ela pode ou não. E eu tenho casos de clientes que têm, de empresas que nós fizemos processos, que tinham 3, 4 quinais, mas o principal, que ele trabalha no local que ele alugou, ele não podia exercer atividade. E o que ele faz? Então aí a gente fez inclusive o alvará de funcionamento dele para as outras 3 licenças, para aquela quarta não. Porque ele falou assim, Thiago, já foi alugado, já toda a estrutura da empresa já está aqui nesse endereço. E fiz um contrato já de locação por um bom período, não tem o que fazer. Então, só que para essa atividade... Você não vai poder executar ou exercer naquele local. Naquele local, exatamente. Então, qual é a saída? É um risco que o empresário, ele sabe, não pode exercer lá. Então, a ideia é, você não pode ter essa atividade. Eu vou abrir uma empresa hoje, né? Então, qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Eu vou alugar um salão, uma sala, uma empresa, não importa. Eu vou ter que ir até a imobiliária, pegar o quê? Um IPTU? Pegar o IPTU, exatamente. E com o IPTU eu consigo verificar se eu posso dar sequência. Isso. Agora, tem empresas que não te fornecem isso. Tem uma imobiliária que não vai querer... Eu não vou te fornecer meu IPTU, o IPTU do lugar, para você pesquisar. Só você fechar negócio ou não tem nada. E aí, como que fica? Eu acho que é válido alguma questão contratual, porque o objeto da locação é o imóvel e para eu desempenhar uma atividade operacional. Mas se a prefeitura ela não me permite, aquele objeto já não existe. Então, acho que por mais que... Existem algumas prefeituras, alguns municípios, que nós conseguimos, pelo endereço, localizar o IPTU. Então, por exemplo, São Paulo tem o GeoSampa, que a gente consegue... Aí você consegue verificar se pode ou não pode antes. Isso, algumas prefeituras têm esse sistema de geoprocessamento que nós conseguimos, com certo trabalho, mas localizar o IPTU. Agora, as outras que não fornecem, aí assim, ou a pessoa não alugar, ou alugar... Ou fazendo um contrato, de locação dizendo, olha... Se não for permitido... Eu posso devolver, quebrar multa, sair... Exatamente. Acho que deveria ter essa situação... E tem até um caso recente que nós pegamos, que a própria imobiliária, ela já até sabe. Então, mas aí... Ela já conhece ali, pode ou não. Exatamente. Não é 100% confiável, até porque é aquela história, mas ali já teve... mas já teve há quanto tempo? Já teve, foi porque saiu ou porque não podia estar lá. Mas quanto tempo? Então, tem casos assim, que nesse percurso, no decorrer desse tempo, entre uma atividade, entre uma empresa e outra no local, a prefeitura pode ter mudado a lei de zoneamento. Porque antigamente, eu lembro da minha época, né, bem velhinho,
que nós íamos na prefeitura e tirávamos uma certidão de zoneamento. Então tinha zona mista, zona residencial ou zona industrial. Zona mista eu tinha uma certa quantidade de empresas que eu poderia abrir, certos ramos de atividade que poderiam abrir ali. Né? Então me lembro até um caso de um cliente que era serralheiro. E ele não pôde abrir na zona mista porque falou que serralheria é indústria. Mas ele falou, mas eu não industrializo. Lógico que ele industrializa, ele pega o ferro, corta e faz o ferro, aquilo que tem que ser feito. Mas ele achava que não. Né? Mas é tão pequenininha, mas não é questão de ser tamanho, né? É questão de ser o local. Isso que é o impacto que aquela atividade ela vai gerar ali na localidade. Uma serralheria, pensa o barulho que durante o dia as máquinas, aquelas máquinas para cortar um ferro. Então é esse tipo qual é o fluxo de caminhões que vai entregar produtos e mercadorias lá. Então aquela é uma via de acesso, não é? Então a prefeitura acaba olhando isso. Eu tenho casos de viabilidade que para uma atividade atacadista a prefeitura permite, varejo não. Por quê? Porque no local a prefeitura entende que lá não é lugar de você atender a pessoa. Varejista, eu presumo que eu vou ter um balcão de atendimento, uma porta aberta para atender as pessoas. Só que naquela região é uma região que não é para isso. É uma região industrial, é uma região para atividades que são exercidas sem estar com a porta aberta. E às vezes isso influencia até na hora de colocar o nome, né? Se colocar distribuidora, mesmo não sendo, ou mesmo não tendo uma movimentação de distribuidora, eu tenho problema também. Pode ter problema. Essa questão da razão, antigamente a lei... influenciava mais. Que a gente fala assim, de legislação, antigamente dentro da razão social... Para compor a razão, tinha que ter algo, precisava colocar algo do objeto. objeto. Hoje eu não preciso mais. Então tem cliente que abre lá, Ricardo Limitada. Não sou obrigado mais a colocar. Só que eu não posso colocar algo que eu também não exerça se eu quiser. ABC Comércio de Tintas, mas eu não vendo tintas. Não posso. Então, se eu quiser colocar, tem que ser algo que faça parte mas não é obrigatório. Então, às vezes, eu vou colocar lá distribuidora, mas no local não posso ter um KNAI de atacadista ou um KNAI que presume uma distribuição. Eu não posso colocar. Muitas vezes a gente vê até... Vamos falar um pouco do Mercado Livre, dessas empresas de marketplace, né? Que a gente vê o pessoal abrindo bastante, né? MEI, ou não abrindo MEI, ou fazendo trabalha isso... como pessoa física mesmo. Aí fala que é uma distribuidora, mas mora no apartamento. Exato. Como funciona isso? Você tem muita dificuldade para isso? A gente tem. Na pra prática, essa empresa, na né? teoria e na prática, na verdade, hoje o Estado ele está até um pouco permissivo em relação à atividade dentro de um apartamento, de uma residência, porque ele entende essa questão agora de não trabalhar com estoque. Exatamente. Mas por mais que eu não trabalhe com estoque, quando eu vendi, ele vai vir de algum lugar. Então, tem casos em que... Eu comprei, eu vou ter que entregar. Vai chegar para mim e depois eu vou ter que... mas vai direto para o cliente. Então, a própria operação na nota fiscal, ela tem que demonstrar isso. Sim. Agora, o cliente, ele venda vende... por conta de entrega, né? Isso. Agora, não, quando essa é uma venda normal e eu falo que estou fazendo desta forma, o próprio Estado vai olhar para ele, não pode. Mas tivemos casos em que o Estado pediu, então, peraí, você não tem estoque lá, mas tem que ter algum lugar que você guarda. O cliente tem que fazer um contrato de locação, um contrato de um salão, de armazenagem num local onde, olha, a minha mercadoria vai ficar lá. Então, ele usou o endereço fiscal da residencial dele, mas indicou para o Estado aonde o estoque dele iria ficar. Isso pode hoje? Isso pode. Bacana. Bom, Thiago, eu acho que nesse universo, né, que a Legal Easy trabalha, né, tem muitas empresas que têm essa dificuldade hoje, e hoje toma onda da abertura das empresas no marketplace, que está saindo do MEI, passando para empresas. Isso tem sido fundamental para esses escritórios pequenos crescerem, né, porque os empreendedores estão aumentando, isso é muito bom, né, para nós que trabalhamos nessa área e para vocês também. E aí, se você fique à vontade de deixar hoje os endereços eletrônicos, como que te acha? Como que acha a Legal Easy? Ela está onde?
Ela faz o quê? Como que eu acho ela? Tem algum contato? Como funciona? Se algum contador colega quiser te contratar, como que é? Vai ficar fácil. Eu só sei o e-mail. Oh, meu Deus do céu. Mas tem a sua equipe que sabe? Tem. Ah, sua equipe pode mandar então. Eu vou fazer o seguinte, no vídeo vai estar lá escrito o seu contato, pode ser? Não, o Caio vai cortar essa parte. Mas qual vai que é o colocar meu lá. Instagram? Mas vai ter, ela tem certeza que o Caio vai colocar lá no vídeo lá, bem certo para todo mundo te achar. Mas eu fico feliz de ter bater esse papo com você, cara. E conheço você desde quando você começou, sei da sua capacidade, do seu profissionalismo. Eu entendo que hoje o mercado está muito mais propenso para a sua área, cada vez mais, até por causa de todos os investimentos que as pessoas fazem e até a diminuição de custo também do próprio escritório, né? Porque ter um departamento desse realmente tem um custo. Eu me lembro que o escritório ele tinha 12 pessoas no departamento de legalização, porque tinha motoboy, tinha isso e aquilo. Hoje você tem um pouco mais de praticidade de resolver isso. Não que eu não acredito que o trabalho tenha diminuído. Eu acredito que tenha tido um pouco mais de agilidade naquilo que estava sendo feito. Assim, hoje, com essa questão da informatização, então, acaba sendo mais rápido, mas não menos trabalhoso. Os processos, eles continuam os mesmos. Então, antes, aquilo que eu preenchia antigamente, eu preencho hoje, só muda a forma que eu entrego isso para o órgão, que acaba diminuindo o tempo de eu não ter um agendamento, ter que esperar 2, 3 horas numa fila para ser atendido na Receita, em junta comercial, o cliente assinou o processo, assinou o contrato, eu vou lá e protocolo o processo da onde eu estiver, o horário que for. E até a assinatura eletrônica também hoje facilita bastante, né? Sim, hoje... não precisa ficar imprimindo, nada. Só manda, o cliente assina. A gente costumamos enviar o processo através de uma plataforma. Então, de onde o cliente estiver também, ele faz a assinatura, que é uma das questões que veio também com essa questão da pandemia. Então, que isso facilitou muito. Facilitou bastante. Então, existem algumas formas de assinar, e sendo uma forma que a junta comercial consegue verificar a validade daquela assinatura, é possível fazer dessa forma. Certificado digital é importante ou não nesse caso? Eu diria que no processo de abertura, se o empresário quer uma agilidade, é importantíssimo. A partir do momento que eu assino com certificado, a lei prevê que a junta comercial é obrigada a deferir o processo na hora. Eu protocolei, ela já me dá o CNPJ, o NIRI, e a junta tem 48 horas para olhar o processo. Se tiver algum vício, alguma exigência, eu tenho que sanar. Mas então, às vezes, a pessoa quer um CNPJ agora. Aí você fica digital, o pessoal dele, ele consegue. Exatamente. Agora, se ele assinar com o CERT, porque ele precisou ir até fazer o atendimento do certificado, fazer a biometria, fazer a coleta biométrica dele, a facial. Então, a junta entende que aquele certificado, ele, inclusive com o certificado, dispensa a apresentação até de documentos como o RG e CPF, que nós instruímos o processo, porque a junta já está ali caracterizado. Como ele assinou ali... Depois que abrir em firma, vamos supor que a pessoa não tem, abriu a firma total, porque sempre, às vezes, eu ouço dizer, não é obrigado a emitir certificado digital, não sou obrigado a ter. Cara, é mito? Não, isso aí, depois que teve o CNPJ, é obrigatório. É bom, né? É obrigatório porque existem demandas que até mesmo o contador vai precisar depois no processo que sem o certificado digital exatamente, é impossível. Quando a Legalize finaliza o processo e o contador vai iniciar o trabalho mensal dele ali, existem situações que é com certificado digital. Então, tem até clientes que falam, mas em tal lugar fala que eu posso fazer com Gov. Só que o Gov, às vezes, o cliente vai fazer algum procedimento que o código não chega de jeito nenhum. Eu fui olhar meu Gov, e toda vez que eu vou olhar meu Gov, eu tenho que trocar senha. Eu tenho que ficar facial para cá, facial para lá, facial para lá. Fico brincando de sanfona, não dá certo. Até tem uma situação, empresas que são comércio, aí não tem nem conversa. É obrigatório o certificado digital, porque a validação da nota, ela só vai ocorrer com assinatura. Então, o certificado, então, o empresário não vai nem conseguir fazer emissão de nota fiscal sem certificado. Caramba. Em alguns municípios, se a empresa não for Simples Nacional, São Paulo, por exemplo, capital, é obrigatório certificado para emissão de nota.
Olha, eu te agradeço muito pela aula. Eu acredito que valeu a pena os 17 anos na área. Você faz contabilidade mensal também ou só legalização? Hoje a Legalwiz é só Abertura, legalização, abertura. alteração, encerramento, certificado. Exatamente. Então você não faz, se eu quiser te contratar para fazer, lançar minhas notas, meu DP, você não faz. Isso é bom, porque o contador vai ficar mais seguro se você não faz. Exatamente, senão eu posso oferecer um risco para o contador. Eu vou acabar virando, ao invés de virar um parceiro, eu vou virar um concorrente dele. Eu acho que por isso que você está no mercado com a Legalwiz já há um tempo, né? Porque você usa da ética e faz só um trabalho que realmente o contador precisa. Cara, eu quero te agradecer demais e realmente que você continue fazendo esse bom trabalho que você tem feito aí. E a Legalwiz no mercado está para isso, né? Entre em contato com a Legalwiz, vai estar aí os dados sociais dela, para você entrar nas redes sociais dela, entrar em contato. Ele não lembra de cabeça, porque ele não liga para ele, quando ele fala, ele não entra na rede social dele, então ele fala que ele prefere mandar. Então vai ficar aqui nas nossas redes sociais e você continue aí nos seguindo, né? No Spotify, no Instagram, no Facebook, nós vamos estar lá sempre com o podcast da Samar, né? Podcast Samar. E estamos à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Até mais, queridos.